Boa noite, boa tarde. Vamos lá. De 9 de março. Descanse na minha radiante presença. O mundo ao seu redor parece girar cada vez mais rápido, transformando tudo num borrão. Mas há um refúgio de tranquilidade no centro da sua vida, onde você vive em união comigo. Recorra a esse refúgio sempre que puder, pois é nele que você recupera suas energias, alimentando-se do meu amor, da minha alegria e da minha paz. O mundo é um lugar pobre. Não recorra a ele para sustentar-se. Venha a mim. Aprenda a depender somente de mim e suas fraquezas ficarão saturadas com meu poder. Quando você encontrar sua completude na minha presença, poderá ajudar outras pessoas sem usá-las para satisfazer suas próprias necessidades. Viva na minha luz, e a sua luz também brilhará intensamente na vida dos outros. Vamos fechar os nossos olhos e vamos nos conectar com essas palavras que nos levam diretamente a essa força, a essa luz da criação, do amor, essa luz que nos restaura, que nos edifica, que nos conduz, que possamos sempre estarmos presentes, no presente, nos conectando a ela, não só nos momentos de aflição, mas em todos os momentos, porque a conexão é que nos faz feliz, é que nos dá direcionamento. Senhor, obrigada por esse momento em que nos reunimos para ouvir, para discutir as suas palavras, para aprender, para expandir. Agradecemos os irmãos espirituais, os nossos amigos espirituais que já estão em outro plano, que nos ajudam também, e a todos aqueles que se interessam por ouvir. Possamos ser, aqui nesse momento, mais um foco de luz nesse planeta, e que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje para poder ler? Levanta o dedinho. Quem gostaria? Eu posso ler, Su. Ótimo. Bom, boa tarde, pessoal. Vamos lá. A felicidade não é deste mundo, capítulo 5, item 20. Eu li tem pouco tempo. Quer que eu leia algum outro? Pode ser. Vamos abrir, então, mais um diferente, assim. Capítulo 17, item 9. Os superiores e os inferiores. Vamos lá. Capítulo 17, item 9. Superiores e inferiores. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual serão pedidas contas àquele que dela se acha investido. Não creiais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o bom prazer de comandar, nem assim como o creem falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, entretanto, prova-lhes suficientemente que não é nenhuma coisa nem outra, uma vez que as tira, quando isso lhe apraz. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus dá autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém, e a retira da mesma forma. Todo aquele que é depositário da autoridade de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre seu servo até o soberano sobre seu povo, não deve se dissimular que tem encargo de almas,
Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado a seus subordinados. E as faltas que eles poderão cometer, os vícios a que serão arrastados em consequência dessa direção ou de maus exemplos recairão sobre ele, enquanto que recolherá os frutos de sua solicitude para conduzi-los ao bem. Todo homem tem na terra uma missão pequena ou grande, qualquer que ela seja, é sempre dada para o bem. É, pois, nela falir, falseá-la em seu princípio. Se Deus pergunta ao rico, que fizestes da fortuna que poderia ser em tuas mãos uma fonte, espalhando a fecundidade ao seu redor? Ele perguntará àquele que possuir uma autoridade qualquer, que uso fizeste dessa autoridade? Que mal detiveste? Que progresso fizeste? Se eu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos de tua vontade, nem aos instrumentos dóceis dos teus caprichos e de tua cupidez. Eu te fiz forte, te confiei os fracos para sustentá-los e ajudá-los a subir até mim. O superior, que está compenetrado das palavras do Cristo, não despreza nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada instituem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que se obedecem hoje, poderão lhe comandar ou poderão lhe comandar mais tarde, e que então será tratado como estiver tratado ele mesmo. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior os tem de seu lado, e não são menos sagrados. Se este último é espírita, sua consciência lhe dirá, melhor ainda, que deles não está dispensado, mesmo quando seu chefe não cumprisse os seus, porque sabe que não se deve retribuir o mal com o mal e que as faltas de uns não autorizam as faltas dos outros. Se sofre em sua posição, diz a si mesmo que sem dúvida mereceu-a, porque talvez ele mesmo abusou outrora de sua autoridade e deve sentir a seu turno os inconvenientes daquilo que fez os outros sofrerem. Se está focado a suportar essa posição na falta de achar uma melhor, o Espiritismo lhe ensina nela a resignar-se como sendo uma prova para sua humildade, necessária a seu adiantamento. Sua crença o guia em sua conduta, age como quereria que seus subordinados agissem para com ele se fosse chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe está confiado é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve seu tempo e seus cuidados. Uma palavra, ele é solicitado pelo sentimento de dever que lhe dá sua fé e a certeza de que todo o seu desvio do caminho reto é uma dívida que será preciso pagar cedo ou tarde. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Bom, é bem pertinente nessa leitura, né? E bem atual, né? É de 1863 e parece que foi, né, escrita ontem, né? E faz complemento aquilo que a gente falou sobre ontem, né, da missão grandiosa ou da missão pequenina, né? E não faz diferença. O importante é a gente cumprir nossa missão, sendo ela o que for, né? Grande, pequena, importante para uma pessoa, importante para milhões de pessoas, não importa. E conforme eu fui lendo, né, fazendo essa leitura, eu lembrei, eu estou lendo um livro, né? Não sei, às vezes vocês conhecem, porque ele é meio que um clássico, assim, né? Que é A Revolução dos Bichos, do George Orwell, não sei de pronunciar. Que é uma fábula, basicamente, é uma fazenda, e é uma fábula, os bichos falam nesse livro, como a gente. E eles se revoltam contra o fazendeiro, tomam a fazenda e vaza com o fazendeiro e a família dele, e eles tomam a fazenda para eles. Não, agora a gente vai produzir, agora a gente vai fazer as coisas melhor do que o homem fazia, vamos ser uma sociedade igualitária, ninguém vai ser melhor do que ninguém, que isso, que aquilo. Eu sei que eu já estou quase no final do livro, e os porcos que são mais inteligentes
estão sendo os bambambãs e estão mandando em todo mundo, ou seja, tudo aquilo que acontece na nossa sociedade está acontecendo com os bichos. Toda a hierarquia, tudo está acontecendo com eles também. Já teve bicho que sumiu porque falou demais e ninguém sabe onde é que está, onde é que não está. Então, a gente vê, né, o retrato, né? Claro, é uma fábula, né? Não existe de fato, mas o autor ele justamente quis fazer essa crítica na sociedade, por isso que ele, né, escreveu esse livro, né? Um livro até político, né? Muita gente estuda ele até hoje e eu estou achando sensacional. Mas, então, aí a gente percebe o quanto a nossa missão, né? Porque quando a gente está lá na erraticidade, a gente planeja tudo mais ou menos o que a gente vai fazer aqui, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou, né? A gente meio que traça um plano, né? Algumas coisas podem mudar, outras não, né? Isso não tem problema, mas o problema é que a gente tem que cumprir nossa missão e tem que, né, andar com a nossa evolução, né? E na maioria das vezes isso não acontece. É só a gente pegar para pensar, né? Tantos políticos brasileiros, não só brasileiros, mas de outros países também, pessoas muito ricas, né? E que estão sendo, infelizmente, corruptos, que estão se usando da sua fortuna como uma forma de ostentação e não estão ajudando ninguém, por exemplo. A gente vê e a gente pensa, será que isso estava na programação da pessoa? Com certeza não. Ela estava para usar daquela fortuna ou para usufruir daquela influência política, né, que ela alcançaria como uma forma de auxiliar os inferiores, vamos assim dizer, que nesse caso é a gente, né, se a gente for parar para pensar. Estaria para auxiliar a gente, né, em comunidade, em sociedade. E, na maioria das vezes, infelizmente, a gente vê que não é isso que está acontecendo. E aí a gente para pensar se essa pessoa não está desviando do caminho dela, né? E a gente chega à conclusão que sim. Assim também como a gente, né, pode estar desviando do nosso caminho, né? Isso não é só... Não só eles têm esse privilégio, né? A gente também acontece com a gente, né? Às vezes a gente tem uma missão, por menor que seja, e às vezes a gente também não está cumprindo, né? A gente está preferindo atravessar a porta larga, né? E está deixando para lá o caminho do bem, o caminho de Cristo, né? E o caminho que foi traçado para a gente nessa vida, e está fazendo coisas ilícitas, coisas erradas. E a gente sabe que não importa o que eu fizer nessa vida de ruim, se, volto a dizer, se vai atingir uma pessoa, a mim mesma, ou se vai atingir milhões de pessoas. Existe a lei da causa e efeito, né? Isso vai voltar para mim de alguma forma, sendo em pequena proporção ou sendo em grande proporção. Por isso que hoje em dia, não só hoje em dia, para você ser, né, um político, um presidente, um governador, para você ser um cara de grande influência, né, no mundo, você tem que tomar muito cuidado, porque muita responsabilidade, muita mesmo, porque dependendo do que você fala, você move multidões. Então, olha a sua responsabilidade. Se você falar na frente uma grande besteira, você está movimentando 100 mil, 200 mil pessoas, não sei, até mais, entendeu? Hoje em dia, com a rede social, você pode postar qualquer coisa e milhões de pessoas te seguem. E você pode falar que 2 mais 2 são 5 e vai ter 1 milhão de pessoas concordando com você que 2 mais 2 são 5, entendeu? E você vai estar desviando essas pessoas, de certa forma, do caminho. Então, isso também é um compromisso muito sério e muito grande. Se você, não sei, é chefe de uma empresa, enfim, se você tem algum cargo, né? Aqui ele chama de superior, né? Então, se você tem algum cargo assim que vai trazer essa influência, tem que tomar muito cuidado. Assim como, por exemplo, um dirigente de um centro espírita, um pastor, um padre, eles também estão ali, nossa, passando inúmeros ensinamentos para aquelas pessoas. Já pensou se eles falam alguma besteira?
as pessoas vão levar aquilo para a vida delas e vão ser influenciadas de alguma forma. Nós somos influenciáveis, isso é fato. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado, em primeiro lugar, com quem a gente está seguindo, se aquela pessoa está falando realmente, né, com convicção aquilo que ela está falando. Ah, mas como é que eu vou saber disso? Estudo, é se instruir da melhor forma. Não tem jeito, a gente não consegue fugir do estudo. Nem o estudo de mundo, nem o estudo religioso, né, da doutrina. Não tem como fugir. A gente precisa se instruir para a gente poder usar a nossa cabeça e ter a nossa opinião, nem que seja um pouquinho de tudo, né? A gente não precisa ser sábio, absoluto sobre todos os assuntos do mundo, mas o senso a gente tem que ter, né? Aquele senso de, não, opa, o que esse cara está falando, né? Pô, nada a ver. Ou não, eu concordo com o que ele está falando, realmente, eu vejo outras pessoas falando, eu li sobre isso, é diferente. Então, essa influência, né, ela é muito pertinente. Também foi o que eu falei, na situação de causa e efeito. Dependendo do que eu estou fazendo com essa multidão de pessoas, nossa, depois que eu reparar isso, bota aí vidas e vidas e vidas para eu poder reparar esse meu erro, né? Eu tenho um padrinho de casamento que ele é dirigente, né, do centro espírita que os meus pais frequentam, e ele brinca, né, que às vezes as pessoas tratam ele como alguém superior, né, por ele ser dirigente, e ele brinca e fala: olha, não me trata assim não, porque para eu ser dirigente foi porque eu já devo ter desviado muita gente. E hoje eu estou aqui justamente para reparar isso, para tentar ajudar alguém. Então, eu acho que funciona mais ou menos assim. Cuidado com quem a gente segue, né? Hoje em dia, as redes sociais, eu sigo várias. Eu amo pegar ideias, né, coisas na internet, é sempre bom, né? Não tem de errado nisso, mas a gente sempre tem que se instruir, ser atento com o que a gente está absorvendo, e pode ter certeza que tanto superior quanto inferior, foi o que eu falei, não importa a sua missão, se ela está modificando a vida de alguém, tanto para o bem quanto para o mal, isso vai voltar para você. Então, que a gente possa sempre modificar a vida dos outros de alguma forma para o bem, para o bem voltar para a gente, né? Então, acho que é mais ou menos isso que eu queria falar hoje. Show! E é legal que uma coisa vai complementando a outra, né? O estudo vai complementar o estudo de ontem. Também gostei dessa parte quando fala todo homem... Peraí. Todo homem tem na Terra uma missão, grande ou pequena, é dada para o bem. Então, não importa a sua missão, não importa o que você faz, você tem que levar ela a fazer da melhor maneira possível para atingir o maior número de pessoas possíveis para poder fazer o bem. Não existe o meio certo. Certo é o certo, o errado é o errado. Ah, não, porque aquele político desviou milhões, não sei o quê. Aí você pega, fica com um troco que não é seu, de poucos reais. Sempre falo que é certo, que é errado. Não é porque o outro lá está desviando milhões só ele que está errado. A reencarnação, a gente acredita, né, na reencarnação, na lei de causa e efeito, e como o texto fala, existe a posição de mando, né, de poder, existe também a posição de subalternidade, mas é sempre, como a gente acredita em reencarnação, é sempre provisória, né? Tudo pode mudar, tanto nessa encarnação, quanto o que eu já fui nas vidas passadas, igual ao exemplo que a Lívia falou aí, da pessoa que está agora nessa missão de evangelizar e tal. Então, tudo é provisório. Hoje eu posso ter muito poder, na próxima reencarnação não, então às vezes é uma missão, às vezes é uma prova, e sempre vai de acordo com o que o nosso espírito precisa para poder evoluir, sempre vai modificar. Então, que a gente sempre tenha os olhos de ver e
caminhar, trilhar no caminho certo, né? Independente do que a gente já falou, né? Do qual a minha missão é pequenininha, a minha missão é grande, independente qual seja a nossa missão ou a nossa prova, que a gente consiga sempre tirar o melhor proveito, né? Daquilo que a gente está passando, vivendo, e da nossa reencarnação. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para melhorar a minha vida hoje, para melhorar a vida de alguém hoje? Como já foi falado hoje também, vamos viver o nosso presente, né? Viver o presente. Não se preocupar tanto assim. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa do nosso estudo de hoje? A Luciana, a Sueli também quer falar. Deixa a Sueli falar, então. Oi. Vocês estão falando sobre exercer o cargo de chefia, né? Eu, num período da minha vida, para mim foi até bem longo, porque se você me perguntasse quantos dias eu estava naquela chefia, eu não saberia dizer. Então, eu fiquei durante 16 anos, 2 meses e 8 dias numa chefia que eu detestava. Mas, no momento, eu tinha sido quase que obrigada, porque tiraram uma menina que era chefe, né? Mas eu sempre tratei as pessoas que eram subordinadas a mim com respeito, né? Nós trabalhávamos no serviço terceirizado e as meninas terceirizadas eu sempre tratei com respeito. Então, tinha uma que eu brincava muito, e quando acontecia alguma coisa, eu brincava, a culpa é da Ellen. Então, até hoje, nós somos amigas no Face, né? Então, quando ela escreve, eu escrevo alguma coisa. Aí, no outro dia, umas 2 semanas, mais ou menos, ela escreveu alguma coisa, eu botei, a culpa é da Ellen. Então, outras meninas comentaram ali, dizendo que tinha saudade. Eu fiquei, assim, super emocionada, porque nós tivemos um bom relacionamento, não tratava as meninas como subalternas, já estava todo mundo como igual, e fiquei feliz de saber que elas sentem falta e têm um carinho por mim até hoje. Isso me deixou bem contente de saber, porque eu acho que, acima de tudo, nós temos que respeitar a todos. Adorei! É muito importante a gente entender essa questão da missão, né? A gente fala missão, às vezes parece que é realmente uma coisa grande, e sempre vai ser grande, mas cada um com a sua importância. É muito legal porque quando a gente para pensar, poxa, qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? É um mergulho que a gente faz dentro da gente. Então, é muito importante a gente estar sempre se perguntando isso, sair do automático e se perguntar onde é que a gente pode melhorar como ser humano para poder ajudar esse todo. Eu sou muito ligada à natureza, então observo muito sempre a visão macro e trago para o micro, que somos nós. E na natureza é assim também. Numa floresta, a biodiversidade que existe, e cada coisinha ali tem o seu papel, as árvores, os bichos, a própria terra, a própria natureza que trabalha ali para deixar aquilo vivo. Então, tudo está vivo, tudo tem a sua importância, assim como nós. Então, cada um de nós somos importantes, né? Temos o nosso papel, independente do que a gente faz como trabalho. Quando a gente pensa em missão, a gente pensa muito em trabalho, em remuneração. E não é só isso. Missão está em outras coisas também, está em você transformar um ambiente num lugar melhor, o ambiente que você vive, ou em tudo, né? Para você ajudar com que isso de alguma maneira que está acontecendo, a própria vida em si, se torne melhor, você consiga evoluir e ajudar todos a evoluírem. Hoje mesmo eu estava vendo uma palestra que dizia sobre isso, sobre que a unidade é um reflexo de Deus. Então, está tudo no mesmo lugar, está tudo junto. A gente é que tem essa mania de separar as coisas, né? Existe até essa teoria, a teoria da separatividade. Está tudo junto e todo mundo tem o seu papel, a sua importância para que isso, como se fosse uma máquina mesmo, funcione perfeitamente. Então, é muito importante esse processo de autoconhecimento para a gente entender a nossa importância, que às vezes a gente não se dá a importância. A gente acha que o outro é mais importante do que a gente. Não, nós temos a nossa importância, mesmo que muitas vezes não seja reconhecida, nós é que temos que saber a nossa importância, e não o outro.
Porque também a gente fica muito nessa de o outro valida a nossa importância. Não, nós temos que saber a nossa importância, trabalhar sempre para melhorar, né? Essa é a nossa verdadeira missão. Então, sair dessa separatividade de superior, de inferior, né? E trabalhar. É mais ou menos isso. Isso aí. Todo mundo tem responsabilidade. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Nani. Quando a Lívia estava falando e você complementou, Suzana, eu lembrei muito de uma minissérie que teve, eu acho que foi agora, no início do ano, no final do ano passado, que retratava o povo negro como sendo no comando, né? Eu acho que é o poder da cor, a cor do poder, eu não consigo lembrar o nome. E aí eu fiquei numa expectativa, porque assim, a gente sabe de toda a história do negro, né? De tudo que ele passou, né? De quanto ainda lutamos para que a gente tenha o nosso valor e o nosso lugar reconhecidos. E a maioria das vezes ainda somos discriminados, né? Independente da nossa capacitação, somente pela cor da pele. E aí, quando eu comecei a assistir, eu fiquei tão frustrada, porque na minha concepção, eu achei que eles fossem mostrar algo assim diferente, né? Para mostrar que somos iguais, que se de repente tivéssemos uma chance, poderíamos mostrar como tratar o outro. Mas eles só mudaram, né? A cor que estava no poder era outra, mas o comportamento foi igual, porque havia discriminação pela cor da pele, né? E tudo o que ocorreu aqui na história de verdade, ocorreu na história fictícia. Então, eu fiquei assim, muito frustrada, porque eu achei que era uma maneira de você falar assim, gente, presta atenção, olha só, né? Pode ser diferente, mas não, só mudaram os papéis e continuou tudo igual. E aí eu vejo também que todas as nossas ações, elas repercutem diretamente na vida do outro, positiva ou negativamente. Que o cargo que alguém esteja ocupando hoje é passageiro, mas a ação, a sensação que ele vai fazer com que a pessoa sinta é para sempre, né? Você vê casos de patrões que fazem o que querem com os empregados. E aí eu penso, se por acaso esses patrões, esses superiores, né, os ditos superiores, agissem de uma forma diferente, eles estariam estimulando e formando a opinião daquele que está lá embaixo para que, se um dia ele ocupasse um lugar mais alto, ele procedesse da mesma forma, né? Mas ele não, ele deixa bem claro que há uma diferença, né? E isso é muito triste, porque quando a gente está num lugar de destaque, a gente pensa na gente e esquece do outro, né? Aí você vê pessoas que vêm gradativamente subindo e quando chegam lá em cima, eles agem exatamente como aqueles que fizeram ele sofrer de alguma forma. Acho que eles pensam, agora é a minha vez, da forra, né? Ele não pensa, agora eu posso fazer a diferença, eu vou fazer melhor e eu vou mostrar que é possível. Então, que a gente pense muito bem no que a gente diz e no que a gente faz, porque isso está estimulando, está servindo de exemplo para um outro, né, que nos tem como exemplo, como espelho, para que, se um dia ele tiver oportunidade, ele faça melhor, né? É isso. Então, agora a gente já vai encaminhar para a prece final, né? Nani está aqui hoje, graças a Deus, a gente adora a musiquinha. Então, eu já vou chamar ela de novo. Vem, Nani! E aí, novamente, eu falo do cuidado que a gente precisa ter, né, para uma boa convivência, que a gente saiba chegar, permanecer naquele lugar e sair bem, para que, se um dia a gente faltar, que as pessoas sintam a nossa falta,
mas de uma maneira positiva, né? Alegres estaremos quando alguém sente realmente a nossa falta, e não quando alguém se vê livre da nossa presença. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez relembrar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se ler, cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém vai levar. Cativou, disse alguém, laços fortes, bem fortes criou. Responsável é você, somos nós por aquilo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto, bem perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes, bem fortes criou. Responsável é você, somos nós por aquilo que cativou. Que saibamos cativar as pessoas, que a gente dê a todas as pessoas o nosso melhor, que a gente reflita da nossa importância e de quanto podemos ser significativos na vida do outro, agradecendo a Deus por mais um dia de vida e por mais uma experiência de aprendizado. Cada palavra que é dita aqui, ela fica em nosso ser, ela entra em nós e, de uma forma positiva, nos faz refletir e mudar as nossas ações, que possamos sempre aprender com o outro, que estejamos abertos a esse aprendizado, agradecendo a Deus pela nossa vida, nossa saúde, e pedindo que Ele olhe por todas as pessoas que hoje passam por dificuldades, aqueles que estão doentes, internados em asilos, orfanatos, em hospitais psiquiátricos, os que estão com a liberdade cerceada, todos aqueles que, de alguma forma, muito necessitam desse Pai maravilhoso, desse auxílio, e exatamente nesses momentos eles esquecem de Deus, eles se afastam dele, porque acham que estão abandonados, mas não sabem quanto sacrifício que esses espíritos maravilhosos faz para estar junto deles, porque eles os repelem, eles não aceitam essa ajuda porque não se acham merecedores. Então, que eles tenham a consciência de que em algum lugar no céu e com certeza na terra, alguém pede por eles e que eles sejam tocados por essa oração. Obrigada, espiritualidade, por fluidificar as nossas águas e colocar nelas o que tanto necessitamos, o remédio necessário para cada uma das nossas dores, das nossas dificuldades. Que sejamos sempre contigo, Pai amado, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Que lindo! Sempre né? Mas hoje foi mais. Vou tirar nossa foto, hein? Quem quer abrir a câmera para aparecer na fotinho? Glória. Tudo bem. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Gente, um beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Até amanhã.